Olá, meus amigos, muito bom dia! Com a graça de Deus, iniciamos mais este dia, iniciamos mais este momento de oração e também damos graças a Deus por poder ouvir um pouquinho da Sua palavra, não é? Assim como a comida física, o arroz, o feijão, a carne, os ovos, as verduras e tudo mais alimenta o nosso corpo físico, a palavra de Deus alimenta o nosso espírito, né? Ficamos fortes espiritualmente, principalmente através da palavra do Senhor. Ouvir a palavra de Deus fortalece o nosso espírito. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E também por isso mesmo que o próprio Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, tá bem? Antes da gente continuar, deixa o like para o canal, aperte o joinha, inscreva-se no canal também se você ainda não se inscreveu e ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo. Muito bem, existe negativismo na Bíblia? A Bíblia fala alguma coisa sobre ser negativo, uma pessoa negativa? Bom, a Bíblia não diz nessa palavra, negativismo, ou não existe uma expressão pessoa negativa na Bíblia. Mas embora o termo não exista, não é? O negativismo é relatado na Bíblia de outras formas. Por exemplo, você vê o negativismo na Bíblia quando o povo de Israel estava para entrar na terra de Canaã. E aí Moisés envia 12 espiões para espionar a terra, para poderem planejar o ataque, né? Fazer um plano de ataque. E aqueles espiões ficaram naquela terra de Canaã por 40 dias. E depois que eles voltaram com um relatório negativo, pelo menos a maioria deles. Dos 12 espiões, 10 voltaram com relatório negativo. Isso você pode conferir nessa referência bíblica aí, ó, livro de Números, capítulo 13 e 14. Então nós vemos ali naquele texto que os negativos, as pessoas negativas, elas voltaram falando negativamente. Elas falaram em termos de dúvida, aquelas pessoas falaram que era impossível conquistar aquela terra, porque naquela terra de Canaã, eles disseram que havia gigantes, havia homens sanguinários, havia homens violentos, havia homens terrivelmente armados, havia fortalezas e que eles mesmos se viram como gafanhotos. Então você vê que o relatório negativo dessas pessoas era muito feio, né? Quer dizer, é sempre no sentido de não vai dar certo, não vou conseguir, tudo é difícil, mas não sei o que tem, mas não sei o que lá, né? Outro dia eu falei aqui, mas vou repetir. Antigamente passava um desenho que se chamava Lip e Hardy, né? Era o leão e a hiena. E você acha no YouTube hoje para assistir ainda, né? Aquele desenho animado da Hanna-Barbera, onde a hiena, que na natureza é um bicho que ela aparenta rir, né? Ela faz um jeito com a boca e emite um som que parece que está rindo, né? Então a hiena geralmente é tida por risonha. Mas a hiena do desenho animado era tristonha, né? Como é que, quem é mais velho lembra, né? Como é que a hiena falava? Ó vida, ó dor, ó azar, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Sempre negativa, né? Então, muitas pessoas são como aquela hiena, negativos até a raiz do cabelo. Agora, o problema é que esse negativismo, ele chama a desgraça, chama a derrota, não deixa Deus agir, não deixa Deus operar milagres. O negativismo leva a pessoa para o fundo do poço. O negativismo faz com que os demônios ajam na vida da pessoa. Porque o negativismo, ele na verdade, entre os crentes, ele representa a falta de fé, falta de confiança, porque quando a pessoa não tem confiança, quando ela perde a confiança, né, ela fica assim mesmo, para baixo, deprimida, negativa, falando sempre em termos de derrota. Então, Deus mostra na Bíblia que nós não podemos ser negativos porque o negativismo traz desgraça, traz derrota, traz sofrimento.
Por exemplo, aqueles 10 espias, 10 espiões que foram negativos, lembra? Eram 12, né? Mas 2, que eram Caleb e Josué, não foram negativos, eles foram positivos na fé, né? Eles disseram, nós vamos conseguir, porque Deus é conosco, né? É diferente o comportamento. Mas aqueles 10 negativos e todos os que seguiram eles não entraram na terra de Canaã, morreram no deserto. Olha o que o negativismo traz. Traz derrota, traz vergonha, traz humilhação. Então, meu amigo e amiga, não se deixe ficar negativo. Não se deixe contaminar também pelo negativismo das pessoas ao seu redor. Eu sei que ao nosso redor tem muita gente negativa, não é? Tem que vigiar. Então, para não sermos negativos, tá? A primeira coisa é se afastar de pessoas negativas e se aproximar de pessoas que são positivas, aquelas pessoas que, porque confiam em Deus, então elas sabem que Deus vai agir na vida delas. Então você precisa ficar perto de pessoas positivas e não de pessoas negativas. Não é para desprezar essas pessoas negativas, tem que orar por elas, tem que tratá-las bem, tem que amá-las, tem que desejar o bem para elas e ajudá-las se for possível. Mas não ficar perto no sentido de ter comunhão, porque elas vão acabar afetando a você se você não vigiar, tá bem? Muito bem. Como fazer para podermos nos livrar do negativismo? Você que já foi contaminado pelo negativismo, você que tem sido negativo por muito tempo. Aliás, tem pessoas que cresceram numa família negativa e até hoje vivem no negativismo. Tudo é difícil, tudo é ruim, tudo é péssimo, né? A vida é assim mesmo, a vida é um mar de espinhos, é um mar de lágrimas, a vida é complicada. Olha, pelo amor de Deus, tem que sair dessa situação, tá? Muito bem. Repetindo a pergunta, como fazer para se livrar do negativismo? Bom, a Bíblia também mostra. Vamos ver aqui o caso de Gideão. Gideão foi um grande homem de Deus, mas ele só foi um grande homem de Deus depois que parou de ser negativo. Porque enquanto ele era uma pessoa negativa, ele vivia que nem um rato escondendo do gato, com medo de tudo. Gideão vivia com medo dos inimigos, ele não se via capaz de nada. A conversa dele era uma conversa negativa. Então, Gideão, certo momento, ele estava num canto lá, num lugar lá da terra dele, escondido, com medo dos inimigos, estava tentando salvar algum alimento ali, né? Com medo que os inimigos chegassem. Estava escondido que nem rato, né? E de repente Deus aparece para ele, o Senhor aparece para ele. Aparece para ele e fala o seguinte para ele, olha só, livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo 12. Então, o anjo do Senhor, quando fala anjo do Senhor aqui, quer dizer o Senhor Jesus, tá bem? É uma expressão que se usa para identificar o Senhor Jesus quando aparecia no Antigo Testamento. De novo, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Então, aqui o Senhor aparece e diz para ele, o Senhor é contigo, quer dizer, eu sou contigo, homem valente. Só que Gideão não se via como um homem valente, se via como um covardaço, né? Tanto é que olha o que ele responde. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque Deus falou que era com ele, né? E ele respondeu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então Gideão começa uma lamúria, uma murmuração. Senhor, se o Senhor é comigo, por que eu estou sofrendo? Meu Deus, e as promessas do Senhor? E blá, 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 blá. Aquela choradeira que tem tanto crente que faz dessa maneira, é uma choradeira só. Mas não é porque são más pessoas. É porque estão acostumadas com o negativismo ou vivem perto de pessoas negativas que falam assim. Mas o Senhor, ele começa dizendo para o Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Eu estou com você, homem valente. Veja, Deus via Gideão de outra maneira. Gideão se via ao contrário. Ah, porque tudo está difícil aqui, por que o Senhor deixou acontecer isso e blá, 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 blá. O Senhor então retorna para ele, fala de novo com ele, dizendo, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura,
não te enviei eu? Olha, aqui o Senhor então pela segunda vez fala com Gideão dizendo, vai nessa tua força e livra o teu povo dos inimigos. Só que Gideão não se via com força, ele se via fraco, Você vê, no começo ele falou, não, o Senhor está falando que é comigo, conosco, mas o Senhor não é conosco, porque olha o que estamos passando. Depois o Senhor fala para ele, Deus fala para ele, vai nessa tua força. E olha o que Gideão respondeu. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Aqui, você vê o negativismo dele? Eu não sou nada, eu não consigo, eu não sou capaz, e. Você vê? Aí, ó. Só que você percebeu o que estava acontecendo? O Senhor estava injetando em Gideão a palavra dele. Ó, o Senhor é contigo, homem valente. Eu sou contigo, homem valente. Depois ele fala, vai nessa tua força e livra Israel, livra o teu povo dos midianitas. Né? Você vê, o Senhor estava injetando a palavra dele no espírito de Gideão. E Gideão ainda estava lá negativo ainda. Eu não posso, eu não consigo, eu sou mais pobrezinho. E o Senhor, com toda a paciência, injetando nele a palavra de Deus. E pela terceira vez, né, depois de Gideão ter dito que não conseguia, que não tinha força, olha o que Deus fala para ele. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, teus inimigos, como se fossem um só homem. Quer dizer, Deus pela terceira vez fala com Gideão, eu estou contigo e já que eu estou contigo, você pode tudo. Você vai conseguir vencer os teus inimigos. Aí então que Gideão despertou. Ele entendeu que ele podia fazer porque Deus era com ele. E aí então Gideão, ele tem mais um pouco de conversa com o Senhor ali e daí se transforma naquele grande homem de Deus. Aí nunca mais ele foi negativo. Ele passou a ser uma pessoa positiva. Ele começou a agir com fé em Deus e começou a ver as coisas de modo positivo. Quer dizer, aquele que parecia um rato escondendo do gato se tornou como um leão e começou a libertar o povo dele. Ele confiou na palavra de Deus. Então, como que você se livra do negativismo? Você precisa que o Senhor fale com você. Aí você vai perguntar, mas pastor, como é que Deus vai falar comigo? Ele vai aparecer para mim igual ele apareceu para Gideão? E eu digo para você, não, ele não vai aparecer para você. Mas ele vai falar com você com a palavra dele, que é a Bíblia. Agora o ponto-chave aqui, de que maneira? Como que Deus fala com você? E eu vou te responder. Presta atenção. Com a tua própria boca. Você vai abrir a tua boca e vai dizer o que a palavra diz. Quer dizer, quando vier aquele sentimento de negativismo, tipo assim, eu não consigo, eu não posso, você vai se lembrar da palavra do Senhor, vai abrir a boca, não é pensar, é falar. Você tem que verbalizar a palavra de Deus. Por isso que a palavra é palavra falada, né? Rema, palavra falada. Rema é uma palavra grega que significa palavra falada, ela é verbalizada, tem poder. Enquanto a palavra fica só na mente, não acontece nada, mas a hora que você pronuncia as palavras de Deus, essas palavras têm poder, elas saem da sua boca e vão fazer o que tem para fazer, tá bom? É assim que funciona. Então, quando vier o sentimento de negativismo e você estiver pensando, eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, opa, você vai dizer, abrir a boca e dizer, tudo posso naquele que me fortalece. É isso. Quando vier o medo e você começar a ter aquela sensação de estar solitário, sozinho, que ninguém quer te ajudar, você vai parar e vai se lembrar da palavra de Deus, Isaías 41:10, que diz assim, não temas porque sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te sustento, te ajudo e te fortaleço com a minha destra fiel. Então você vai dizer dessa maneira, eu não tenho medo porque Deus está comigo, tá? Quando vier aquela sensação de fracasso, de derrota, você vai abrir a boca e vai dizer, em Cristo eu sou mais que vencedor. Gente, a palavra de Deus, quando você pronuncia ela, quando você profere ela, quando você fala, ela é a mesma coisa de Deus falando com você, do mesmo jeito que Deus falou com Gideão. E foi a palavra de Deus
falada para Gideão que fez ele sair do negativismo. E quando ele saiu do negativismo, ele se tornou então um conquistador, um vencedor, um libertador do seu povo. E assim acontece com você também. Quando que você começa a vencer as situações difíceis que aparecem na sua vida? Quando que você começa a superar as dificuldades? Quando você sai do negativismo. E quando que você sai do negativismo? A hora que você começar a falar a palavra de Deus para você mesmo. É isso que vai mudar a tua história. Esse é o teu remédio para sair do negativismo. Entendeu? Começa a praticar isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Digo fraco, sou forte, sou forte. Está se sentindo fraco? E por isso fica negativo? Não, sou forte. Está com sintoma de doença? Foi no médico, o médico fez um exame, deu um diagnóstico lá que não é bom? Você vai dizer, fui sarado pelas feridas de Jesus. Eu estou curado pelas feridas de Jesus, porque Ele mesmo levou sobre o corpo dele as minhas doenças e enfermidades. Glória a Deus, glória a Deus. Está com um problema na família? Você vai abrir a boca e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso. O diabo está perturbando você, um espírito maligno está perturbando você. Você vai falar assim, eu tenho autoridade sobre os demônios. E eu digo, demônio, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te mando, sai! É assim que você sai do negativismo e desse modo você conquista, você vence, você supera as dificuldades pelo poder de Deus. Gideão superou dificuldades que, humanamente falando, eram impossíveis, mas ele superou. Como? Repito, pela fé e poder de Deus. Mas quando que essa fé e poder de Deus se manifestaram na vida dele? Quando ele saiu do negativismo, quando ele parou para ouvir o que Deus estava falando com ele. E dessa maneira, tudo se transformou. Tá bem? Vamos fazer a oração agora? Vamos falar com o Pai? Oremos a Deus então. Nosso Deus e bendito Pai, te damos graças por mais este dia que se inicia, mas somos mais gratos ainda ao Senhor, porque começamos este dia na Tua presença, Pai. Meu Deus, que cada pessoa que ora comigo tenha recebido a Tua palavra, que essa pessoa saiba que o Senhor está com ela, que o Senhor não vai abandoná-la, nem desampará-la. Portanto, Pai, em nome do Senhor Jesus, manifesta o Teu poder na vida dessa pessoa, Pai, que entendeu que não pode ficar negativa, não pode ficar numa atitude negativista, mas tem que ter uma atitude positiva, porque o Senhor é com ela. Então, meu Pai, ajuda essa pessoa a entender isso, Pai. Alegra, meu Deus, eu te peço, o coração deste homem e desta mulher que oram comigo nesta manhã, para que eles possam começar não somente um dia, mas possam começar uma vida nova a partir desse momento, Pai. Uma vida de vitória, de conquista, uma vida não sem lutas, porque como o Senhor Jesus disse, nesse mundo temos aflições, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por isso, Pai, ajuda essa pessoa a entender que ela, com o Senhor na vida dela, é mais que vitoriosa, é mais que vencedora. Pai, opera um milagre nessa vida, cura essa pessoa que está enferma. Meu Pai, livra essa pessoa do mal. Esse mal, Pai, que está ameaçando essa pessoa, essa situação, Pai, que essa pessoa está passando na justiça, está deixando ela nervosa. Meu Pai, estende a Tua mão para abençoar essa pessoa agora. Faz justiça por ela, Pai, e na certeza absoluta da Tua bênção derramada, na certeza absoluta da vitória dessa pessoa que confia no Senhor, nós Te damos graças, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo e amiga, medita nessa palavra, saia do negativismo, fique longe de pessoas negativas, torne-se positivo, porque esse mundo ao nosso redor é negativo. Mas se a gente se deixar contaminar por isso, nós vamos afundar. Então, vamos ser positivos, mas só tem um modo de ser positivo de verdade, ouvindo a palavra. Deixa a palavra de Deus penetrar no teu ouvido, na tua mente, no teu coração, né? Sempre o que Deus falou para Gideão, vai nessa tua força, porque você é mais que vencedor, tá bem? Tenha você um excelente dia e até a próxima!